Olá pessoal, a aula de hoje é sobre as propriedades da água do mar, mas a água do mar nada mais é do que um fluido. E a gente levanta a primeira pergunta: o que é um fluido? Então, um fluido é tudo aquilo que escoa. Essa é praticamente a definição de dicionário de um fluido. O único problema é que nem tudo que escoa é um fluido. Então, o que muda aqui da nossa água para o arroz, um granulado? No caso dos fluidos, seja gás ou seja líquido, as moléculas estão muito próximas uma das outras. As parcelas dele, que são seus elementos, estão bem próximos. Em 1 milímetro cúbico de gás, você tem 10 a 18 moléculas. No caso dos líquidos, é 10 a 21 ordem de grandeza. Então, no caso, isso permite o quê? Que a gente trabalhe com o fluido como se ele fosse algo contínuo. E isso vai levar a gente a uma definição um pouco mais precisa do que é um fluido. O fluido, então, é toda substância que, quando aplicada uma tensão, ela vai se deformar continuamente. E isso nos leva à próxima pergunta: o que é tensão? Para isso, vamos considerar que esse cubinho é o nosso elemento infinitesimal de fluido. A gente vai usar o formato cubinho, porque a gente está no plano cartesiano, pode ser? Então aqui vai ser a dimensão x, aqui a dimensão y, aqui a dimensão vertical z. A tensão é uma força por unidade de área que vai poder ser aplicada em cada uma das dimensões do nosso elemento de fluido. Então vamos pegar primeiro essa dimensão aqui, que é a perpendicular à direção z. A tensão pode ser aplicada de forma perpendicular a essa superfície, e ela vai ser para cima se for positiva, ou para baixo se for negativa. E ela também vai poder ser aplicada de forma tangencial a essa superfície. Então, tanto na direção x quanto na direção y. O mesmo vai ser válido para as outras duas dimensões do nosso elemento. Então, aqui também dá para ter tensão tangencial aqui e aqui, desse lado aqui e aqui, e as versões perpendiculares também, seja negativa comprimindo ou uma tensão positiva esticando. Então, o que isso nos leva? Que para um elemento infinitesimal de fluido, que a gente vai ter 3 dimensões, você pode aplicar tensão de 9 formas diferentes, sendo que em 3 direções para cada uma das dimensões desse elemento do fluido. Então, a tensão tem 9 elementos. Então, aqui está um esqueminha do nosso cubinho de fluido, né? Um elemento infinitesimal, e em vermelho está representado as tensões que estão aplicadas em cada uma de suas dimensões. Então, uma vez que aqui são as tensões na superfície perpendicular à dimensão x, aqui as tensões na superfície perpendicular à direção z, e aqui as perpendiculares à direção y. Então, como é que a gente representa a nossa tensão? A gente usa normalmente a letra grega tal, que é o T grego, e para isso a gente vai ter 9 tensões. Então vai ter a tensão que é perpendicular à direção x e que está na direção x. Tá? Vai ter a mesma para a direção y e o equivalente na direção z. Além dessas, nós vamos ter as tensões tangenciais. Essas aqui são as que são perpendiculares a cada uma das superfícies. Então, nós vamos ter a tensão que está aplicada à superfície perpendicular à direção x, só que na direção y. Tá? Então, é essa aqui. Vai ter a que está perpendicular à superfície x, aplicada na direção vertical. É essa aqui. Então, aqui a gente vai ter o tal yx, que é essa aqui, né, na superfície que é perpendicular à direção y na direção x, a tensão está na direção x. Então, o primeiro índice é referente a qual superfície ela está aplicada. O segundo índice é referente a qual a direção da sua tensão. E aqui vai ter o tal YZ, que é essa aqui. E por fim,
o equivalente na direção vertical também. Zx, essa aqui, e o tal Zy. E com isso nós temos as nossas 9 componentes da tensão. A tensão, quando ela é aplicada de forma tangencial ao nosso elemento de fluido, perceba que ela causa um tipo de deformação, uma deformação cisalhante. E é por isso que toda vez que essa tensão é aplicada de forma tangencial, a gente chama ela de tensão de cisalhamento. Isso a gente consegue exemplificar um pouco melhor com um baralho. Quando a gente aplica uma tensão, ocorre uma deformação. Mas aí cai no o que significa deformar, o que é uma deformação? Uma deformação nada mais é quando partes diferentes de uma mesma coisa se movimentam com outra velocidade. Então, no caso aqui, a parte de cima teve uma velocidade maior do que a parte de baixo, ocorreu uma deformação. Só que para uma tensão, cisalhamento, conseguir deformar um elemento de fluido, é importante que esse movimento que está sendo aplicado de forma paralela seja transferido para o fluido. E isso aí só vai ocorrer com atrito, que para fluidos a gente chama de viscosidade. Uma vez que mencionamos velocidade, é importante a gente definir como é que ela vai ser representada. Então a gente vai ter um vetor velocidade, tá? Porque ela tem direção, então a gente vai ter que usar um vetor, que vão ter as componentes na direção horizontal x, u, na direção horizontal y, v, e na direção vertical w. Então, se a gente aplicar uma tensão de cisalhamento a um fluido, no caso na superfície perpendicular à vertical z, na direção x, então vai ser um tal zx, isso vai gerar as seguintes velocidades nesse fluido. Vai ser uma velocidade mais intensa, perto da onde a tensão está sendo aplicada, que, supondo que não tenha nenhuma tensão sendo aplicada embaixo, vai gerar uma redução da velocidade. E aí a gente acaba tendo uma deformação, né? Porque a velocidade é mais intensa em cima do que embaixo. A gente está gerando uma deformação por cisalhamento. Então, nesse caso, a tensão de cisalhamento será proporcional à deformação gerada, e a deformação é dada pela variação da velocidade na vertical, que nada mais é do que uma derivada parcial da velocidade u na direção vertical. Existe um coeficiente que vai dar essa proporção. A gente representa ele pela letra grega μ. Então, a gente tem que a tensão de cisalhamento é igual ao coeficiente de viscosidade multiplicado pela variação da velocidade na devida direção. O coeficiente de viscosidade dinâmico, μ, ele já tem a massa embutida nele. Às vezes é útil a gente trabalhar com uma versão de um coeficiente que não tem a massa, que é o Ni. E esse acoplamento a gente faz através da densidade do fluido que está representado pela letra ρ, que a gente vai falar depois. Nos fluidos chamados newtonianos, nós temos que os coeficientes de viscosidade eles dependem apenas do estado termodinâmico do fluido. O que isso significa? Que ele basicamente vai depender da sua temperatura e alguma outra propriedade físico-química. Tá, então, isso aí a gente está acostumado. De certa forma é o quê? O fato do mel, quando ele está frio, ele é muito viscoso, é difícil de tirar da embalagem, e quando ele está aquecido, ele escoa muito mais facilmente, né? Não é nada mais do que isso. Então, a água é um fluido newtoniano, álcool, leite, água do mar, entre diversos outros. A densidade da água do mar ela é representada pela letra grega ρ, e nada mais é do que a massa dividida pelo volume. Mas é um tanto quanto complicado a gente estimar a massa e o volume da água do mar. Você não consegue ir lá no oceano e pegar um balde de 1 litro e pesar para ver qual que é a densidade. A gente não consegue medir a densidade facilmente assim. Então o que a gente faz é inferi-la a partir de outras 3 propriedades que essa sim a gente consegue medir. Então a gente fala que a densidade ela é uma função da salinidade, temperatura e pressão. Então
Então, o efeito da temperatura na densidade é bem conhecido, e é o que a gente já espera, que é quando a temperatura aumenta, a água vai expandir, a água do mar vai expandir, logo o volume vai aumentar, e se o volume aumenta, a densidade diminui. O efeito da pressão é o contrário já. Quando aumenta a pressão, a gente tem uma tendência de diminuir o volume, a gente compacta. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, a densidade é inversamente proporcional à temperatura, mas ela é diretamente proporcional à pressão. E a salinidade? Qual o efeito da salinidade na densidade? Então, aqui vamos fazer uma demonstração bem caseira de qual que é o efeito da salinidade na densidade. Vamos começar pesando 50 gramas de água. Então, 50 gramas de água. Nesse medidor tem aproximadamente 50 ml. Então, apesar de não ser nada de precisão, até que está aproximado as duas medidas aqui. Então, vamos devolver agora essa água aqui. Faltou 1 grama ainda de água. Vamos zerar novamente aqui, ó. A balança. Vamos colocar um pouco de sal. Gramas de sal, vou colocar só mais um pouquinho. Isso aqui já é muito mais salino que a água do mar, mas a ideia aqui é o efeito. Agora a gente tem 7 gramas de sal, vamos colocar 43 de água. Até chegar em 50. Só mais um pouquinho. Muito bom. Agora é importante a gente dissolver todo esse sal na água até virar algo homogêneo, né? A gente quer que vire uma água salobra. Não pode ficar sal sólido no fundo. Só lembrando que o sal sólido é razoavelmente denso. 1 kg de sal é mais denso que a água, né? Então, o que acontece? Tá, parece bem homogêneo. Então aqui a gente tem uma mistura de 43 gramas de água e 7 gramas de sal. Vamos medir o volume agora dessa nossa mistura. E aí vocês acham que vai ser maior ou menor ou igual a da água pura? Então perceba que a gente colocando o mesmo peso, mesma quantidade de massa, né, 50 gramas, olha a diferença de volume, né? Quando a água era pura dava 50 ml e 50 gramas. Agora essa água salobra está dando 45, 46 ml. Então o volume diminuiu. Quando a gente põe sal na água, quando a água está salgada, ela fica mais densa. A mesma massa ocupa menos volume. Tá? Isso acontece porque as moléculas do sal, os íons, eles atraem as moléculas de água de forma que fica mais compacta a água do mar. Assim. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. E por hoje é só.